Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito delicada, mas muito necessária. Nós estamos, esse mês, indo até o livro do Gênesis para visitar alguns fundamentos bíblicos. E alguns deles são fundamentos bíblicos que têm sido esquecidos, têm sido negligenciados, e alguns deles têm sido até mesmo atacados. E eu quero hoje falar sobre um tema muito importante e um dos mais atacados nos nossos dias, que é o casamento. A palavra de hoje não é só para quem é casado. Essa palavra de hoje também e principalmente é para quem está solteiro. Porque se você já casou, falar para quem está do seu lado, já era. Então essa palavra principalmente é para aquele que não casou ainda, porque ainda há uma chance para você. Mas também eu sei que essa palavra, ela precisa ser muito bem entendida. Se eu não conseguir completá-la hoje, eu pretendo completá-la semana que vem. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 2, que vai narrar a criação, Gênesis capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 20, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher. Diga assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o principal versículo da noite, mas vamos continuar. Verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha para cá um pouquinho. Nós estamos falando aqui de um casamento. Eu não sei se você já notou isso, mas a Bíblia Sagrada, ela começa e termina com um casamento. Ela começa com Deus celebrando o casamento de Adão e Eva, e termina com Deus celebrando o casamento entre Cristo e a igreja. Casamento é um mistério divino. Casamento é uma invenção de Deus. A Bíblia diz que o casamento surgiu antes de qualquer instituição humana. O casamento vem antes de igreja. O casamento vem antes de Estado. O casamento vem antes de cartório. O casamento foi a primeira instituição humana estabelecida por Deus. A Bíblia fala que foi o Deus que fez e realizou o primeiro casamento. Quando Deus foi criando todas as coisas, ao criá-las, Deus sempre dizia: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas quando Deus viu que o homem estava só, o Senhor manifestou a primeira insatisfação, dizendo: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora. A figura bíblica da criação do casamento é maravilhosa. Quando a Bíblia fala de Deus fazendo essa cirurgia no homem, retirando uma costela, isso tem um significado e um simbolismo para nós, porque quando a gente fala de homem e mulher, de marido e esposa, nós temos que entender que diante de Deus, nenhum é maior do que o outro. O homem não é superior à mulher, e a mulher não é superior ao marido. É por isso que Deus tira a mulher da costela. Deus não tirou a mulher do cérebro, para que a mulher não se sentisse superior, dissesse: viu, seu cérebro sou eu. E Deus também não tirou a mulher do dedinho do pé, para que a mulher não se sentisse inferior e o homem dissesse: olha, você veio lá de baixo. Deus tira a mulher da costela, como que dizendo: vocês são iguais, homem e mulher diante de Deus, são iguais em dignidade. Diga: iguais em dignidade. Mas quando nós vamos olhar o homem e a mulher dentro do casamento, Deus deu papéis diferentes. O homem
tem um determinado papel e a mulher tem um outro papel. Eles são igualmente dignos, mas eles têm papéis diferentes dentro do casamento. E quando a Bíblia então vai falar sobre casamento, esse versículo que eu li, que foi o 24, é provavelmente o versículo mais importante para a gente compreender o fundamento, Gênesis 2, 24. Para compreender o fundamento do casamento. O que é casamento, gente? Segundo a palavra de Deus, porque hoje tem tanta coisa por aí que se chama de casamento, não é verdade? Outro dia eu vi uma reportagem de um país asiático onde o homem estava se casando com uma árvore. As árvores que se cuidem, não é? E tem gente que chama isso de casamento. Então, diante de Deus e diante da palavra de Deus, o que é um casamento e como ele deve funcionar? Segura isso então e pensa no que eu vou te falar. Segundo esse versículo, que é o versículo base, tema, casamento é a união, o compromisso entre um homem e uma mulher, para conviverem juntos, para formarem uma família, para viverem em amor. Isso significa, em primeiro lugar, que o casamento bíblico, diga casamento bíblico. Como assim, pastor bíblico? Casamento fundado na Bíblia. Ele é heterossexual, diga heterossexual. Como assim, pastor? O casamento bíblico não é assim, deixará o homem pai e mãe e se unirá a outro homem. O casamento bíblico não é assim, deixará a mulher pai e mãe e se unirá a outra mulher. O que é o casamento bíblico? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, quando a gente fala de casamento bíblico, aquilo que Deus estabeleceu, nós estamos dizendo que o casamento é a união de um homem com uma mulher. Isso fica muito claro quando você vê o contexto, e Deus diz para aquele casal, frutifiquem, multipliquem e encham a terra. É óbvio, se Deus tivesse criado 2 homens e mandado eles se casar, não tinha multiplicado e enchido a terra. Amém, irmãos? Se Deus tivesse colocado 2 mulheres na terra, elas não tinham como se multiplicar, não tinham como encher a terra. Então, o casamento bíblico, em primeiro lugar, é o casamento entre um homem e uma mulher. Fala para quem está do seu lado, entre um homem e uma mulher. Agora, o fato do casamento bíblico ser entre um homem e uma mulher, e hoje nós temos muitos tipos de relacionamentos aí fora, não vai dar para a gente o direito de sermos arrogantes, de sermos hostis, ou de discriminarmos outras pessoas. O que eu quero que você entenda é que nós precisamos, como igreja, compreender a verdade bíblica, viver a verdade bíblica na nossa vida e, com o nosso testemunho, inspirar outras pessoas para viver esta verdade bíblica também. Mas existem pessoas que pegam este ensino. O pastor Jonas falou que casamento, então agora eu vou sair discutindo com quem não vive o casamento bíblico. Não é isso que eu estou dizendo. Vocês estão entendendo isso? É importante você saber disso, porque por um lado, nós nunca vamos deixar de falar a verdade. A verdade é essa. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que olhar para Jesus. Jesus, ele nunca negociou a verdade. Jesus, ele sempre falou a verdade. E ao mesmo tempo, Jesus sempre acolheu a todos. Assim é a igreja. Nós falamos a verdade, mas nós acolhemos a todos. De vez em quando você vai encontrar, já aconteceu aqui algumas vezes, de chegar uns casais diferentes aqui. Nós não vamos deixar de falar a verdade, porque tem alguém aqui que vive de uma outra maneira. Mas o nosso dever é amar essas pessoas e ajudá-las a viver do centro da vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Segunda verdade sobre o casamento bíblico, só está começando, irmão. Segunda verdade sobre o casamento bíblico, se você estiver anotando, escreva aí. O casamento bíblico é monogâmico. Diga monogâmico. Pastor, que diabo é isso? Calma. Monogâmico é o que está escrito nesse versículo. Deixará, portanto, o homem, pai e mãe, e se unirá à sua, não às suas mulheres. Monogâmico quer dizer
um homem com uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casamento, Deus não fez 2 Evas, 3 Evas. Deus não fez 3 Adão para uma Eva. Deus não fez uma terceira pessoa. O primeiro casamento, o casamento original, o projeto original de Deus, foi um homem com uma mulher. Ah, pastor, mas isso está tranquilo. Não está não, meu irmão. Eu sei que lá no Oriente existem algumas religiões, existem alguns países, que as pessoas se casam com mais de uma mulher. Existe uma seita pseudo-cristã, que nasceu nos Estados Unidos, eu não vou falar o nome, dos Mormons, cujos primeiros profetas fundadores tinham 20 mulheres, 15 mulheres. E eles ensinaram esse padrão antibíblico como uma realidade, de que um homem pode ter mais de uma mulher. E eles inclusive usavam textos bíblicos, porque se você começa a ler o Antigo Testamento, eu espero que você esteja lendo, você vai perceber que muita gente do Antigo Testamento, Abraão teve mais de uma mulher, Davi teve mais de uma mulher, Salomão teve 1000 mulheres. Isso não é o pior, imagine que ele também teve 1000 sogras. Pensa num homem valente. Tem que ter coragem. Minha sogra é uma bênção, que Deus a tenha. E aí eles pegam esses casos do Antigo Testamento para dizer que é o padrão bíblico. Preste atenção. A poligamia é quando alguém se relaciona com mais de uma mulher, com mais de um cônjuge. A poligamia nunca foi instituída por Deus. Quando Deus instituiu o casamento, era um homem para uma mulher, era um Adão para uma Eva. A poligamia que aparece depois do pecado, depois da queda, é uma perversão do casamento. Deus, no Antigo Testamento, tolerou a poligamia, mas Deus nunca incentivou, Deus nunca ordenou a poligamia. Deus simplesmente tolerou, e a Bíblia está repleta de relatos do problema que a poligamia trazia. Briga de mulher, ciumeira, tanta coisa aconteceu por causa da poligamia. Então a Bíblia não esconde os problemas da poligamia. E quando nós chegamos no Novo Testamento, então você vai ter ensinos mais profundos. Quando a Bíblia diz que o líder, o bispo, tem que ser marido de uma só mulher, e você vai ter alguns versículos onde a coisa vai voltando ao padrão original. O padrão original é que o casamento bíblico é monogâmico. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque agora existe o trisal. Quem já ouviu falar do trisal? Agora a lei brasileira já permite. Outro dia eu vi lá um trisal que se casou no cartório. Não é? A mulher casada com 2 homens. Isso aí não vai ter fim. Mas o padrão do casamento bíblico é um homem para uma mulher. Tudo bem até aqui, queridos? Se você estiver anotando, anote aí. O casamento bíblico, ele também é entre, preste atenção, adultos. Casamento é coisa de gente grande. Casamento é coisa de gente madura. Preste atenção no verso que está projetado ali. Não está escrito, por isso deixa o menino, pai e mãe, e se une à garota. Não está escrito isso. Não é um menino que tem que sair de casa para se casar. Quem é que deixa pai e mãe? Quem? Diga assim, tem que ser muito homem para se casar. Eu digo assim, tem que ser muito mulher para aceitar aquele homem. Fala aí. Casamento é coisa de adulto. O que nós ensinamos como igreja? Maturidade. Quando sua filha, seu filho quiser casar, eu já estou avisando, porque daqui a uns anos vai chegar uns barbudos lá em casa, então eu já estou prevenindo. Quanto você ganha, meu filho? Para casar, a pessoa tem que ter 3 M's. Diga 3 M's. Quais são os 3 M's, pastor? Primeiro, maturidade espiritual. Se for da igreja, tem que ter. Maturidade espiritual. Tem vida com Deus? Tem fé no Senhor Jesus? Eu oro para que as minhas filhas se casem com homens de Deus. Como dizia o pastor Vilela, quando um jovem se casa com alguém do mundo, você sabe que a pessoa que está no mundo ainda é filha do cão. Olha o seu sogro, quem que é? O demônio. O pastor Vilela ensinava isso para a gente, né? Lembra, Tassiane? O primeiro M, maturidade espiritual. Segundo M, para casar, maturidade emocional.
Porque tem menino, tem homem, tem mulher, que tem o corpo de homem, o corpo de mulher, mas a mentalidade emocional é de uma criança. Tem homem que faz birrinha, não espalha. Tem mulher que faz cara feia, estou de mal de você, não espalha. E você fala, quantos anos tem essa criatura? Diga maturidade espiritual, diga maturidade emocional, e diga maturidade financeira. 3 M's, querido. Você é pai ou mãe? Treine os seus filhos para desenvolver os 3 M's. E treine eles para se casar só com quem também tem os 3 M's. Porque o casamento, para dar certo, segundo o padrão de Deus, segundo o padrão bíblico, tem que ser entre 2 adultos. Adultos na mente, adultos na fé, adultos na vida financeira, adultos inclusive na estatura física e na idade. É por isso que aqueles casamentos que você vê no Oriente Médio, daquele velho de 60 anos se casando com uma menina de 7, não é o padrão bíblico. Não é o padrão bíblico. É por isso que hoje existem no mundo algumas organizações defendendo o casamento. Eu não posso falar o nome aqui, porque senão o vídeo do YouTube cai, não sei por que eles fazem isso. Mas defendendo o relacionamento entre uma pessoa maior de 18 com uma pessoa menor de 18, isso tem um nome, você sabe qual é? E isso não é bíblico, porque o casamento é entre 2 adultos. Continuando, o casamento bíblico, ele é universal, ele é válido para todos, em todos os lugares. Isso é muito importante. Quando um homem e uma mulher livres, desimpedidos, se casam, esse casamento é válido, seja onde for que ele tenha acontecido. Ah, pastor, eu sou evangélico, mas eu me casei na igreja católica, diante dos ídolos. Valeu? Sim ou não, gente? Valeu. Não, mas eu me casei no centro de Macumba. Exu Caveira estava lá. Valeu? Diga valeu. Diga valeu. Não, mas eu era ateu. Eu me casei diante do nada. Valeu? Diga valeu. Valeu. Quando 2 pessoas livres, desimpedidas, que preenchem essas condições que eu falei até aqui, decidem se unir diante de Deus, esse casamento é válido, não importa onde você tenha feito esse casamento. Porque tem gente que fala assim, ah, pastor, eu estou divorciando, o senhor sabe, eu não casei na igreja evangélica mesmo. Eu sei que a igreja evangélica não estava lá, mas o Deus que a gente serve estava. E ele diz na palavra, eu fui testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Deus é testemunha de todos os casamentos. Deus é o autor do casamento. Então, se você casou e você preenchia esses requisitos que eu falei agora há pouco, não importa onde você tenha casado, esse casamento vale. E se você encontrar alguém e perguntar, meu casamento valeu? Valeu. Assuma a responsabilidade. Permaneça casado. Continue dentro desse casamento. Hebreus capítulo 13, daqui a pouco eu volto para esse versículo, mas projeta, eu acho muito importante ler esse versículo. Hebreus capítulo 13, verso 4. Projeta para nós, por favor. É muito importante ler isso aqui com os irmãos. Digno de honra. Entre quantos? Alguns? Entre os evangélicos? Entre os cristãos? Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O que esse texto está dizendo? Que o casamento deve ser digno de ser honrado. O casamento deve ser valorizado, honrado. Não importa onde ele tenha acontecido. O casamento foi válido. Volta lá para Gênesis 2, 24. E aqui deixa eu dar mais uma palavra importante ainda para você. Existe no nosso tempo uma coisa chamada casamento civil, que não é bíblico. Sabia que o casamento civil não é bíblico? Ou você está lendo aqui comigo, deixa o homem, pai e mãe, vai no cartório do Éden, se casa com a Eva. Está escrito isso aí? Está escrito, gente? Adão e Eva casaram no cartório?
Você sabia que todas as pessoas da Bíblia jamais entraram num cartório? Quem sabia disso? Você sabe quantos anos tem o casamento civil no Brasil? 100 anos. Não é, doutora Renata? 1890, 120, 130 anos. Pastor, e antes de 1890, não tinha crente aqui? Tinha. O Brasil tem 500 anos. O casamento civil só tem 100. E antes de 1890? Era tudo adúltero, porque tem gente que usa essa frase. Se você casou apenas no religioso, e você não casou no civil, você está em adultério. Mentira. Não está. Não está. Não está. Porque se estivesse, Adão e Eva eram adúlteros. Se estivesse, José e Maria eram adúlteros. Se estivesse, todo crente que viveu no Brasil antes de 1890 eram adúlteros. Se estivesse, você sabia que em muitos países do mundo não existe casamento civil. Em Israel, se você nasceu e cresceu em Israel sendo crente, lá não tem casamento civil. Então você é adúltero. Não é. Pastor, mas o casamento civil não é importante? É. A nossa recomendação é: respeitamos a lei, orientamos todo mundo a se casar no civil. Aliás, aqui, quando a gente vai fazer o casamento religioso, a gente pede para que primeiro a pessoa se case no civil, com uma segurança. Porque quando você casa no civil, você assume todos os direitos e responsabilidades daquele casamento. Quando você casa no civil, você está cumprindo a lei daquele país. E antes de 2002, se você não fosse casado no civil e houvesse um divórcio, provavelmente uma das partes sairia prejudicada. Hoje em dia não. Por quê? Porque hoje tem a tal da união estável. Morou mais do que 3 meses junto, tenta separar para ver que delícia que é. Procura a doutora Renata depois, ela te ajuda nisso. Estou brincando. Agora, por que é importante você entender isso? A gente vai falar para você, orientar você: case-se no civil, acerte a sua vida. Mas nós nunca vamos usar esse linguajar: se você não casar no civil, você está em adultério. A Bíblia não nos autoriza a falar assim com as pessoas. Por quê, gente? Porque o casamento civil não foi criado por Deus, foi criado pelo Estado. O casamento de Deus é no altar, o casamento civil é no cartório. E nem tudo que o Estado reconhece como casamento civil é casamento bíblico. Hoje tem nações que fazem casamentos que não são bíblicos. A pessoa tem lá: eu sou casado no civil. Outro dia um japonês casou com uma boneca. E ele tem a certidão. Ai, que bom que você não está mais no adultério com essa boneca, né? Gente, aquilo não é casamento. Trisal não é casamento. O Estado reconhece. A pessoa tem um documento de casamento civil, mas não é casamento. Então, nem tudo que é legal, legalizado, é bíblico. Quantos estão entendendo isso até aqui? Amém? Qual que é a minha recomendação? Você não casou no civil ainda? Pastor, eu estou fazendo um test drive. Fazem 20 anos que eu estou com essa pessoa. Ô, meu querido, deixa de enrolar. Até porque você já está devendo tudo mesmo. Já deu união estável faz tempo. Vai regularizar a situação. Nós vamos orientar você a fazer isso. Nós vamos falar para você assumir totalmente essa situação. Mas nós não vamos espiritualizar o casamento civil, nem idolatrar o casamento civil, senão nós vamos ter que engolir algumas coisas que o Estado chama de casamento e que não é casamento. Amém, gente? Agora, quando a gente fala de casamento, ainda nesse versículo, esse versículo é muito rico, né? Esse versículo diz: para haver um bom casamento, é preciso ter pelo menos 2 verbos, se não 3. O primeiro verbo é deixar, diga deixar. Gente, o bom casamento é aquele onde o homem deixa pai e mãe. O que é deixar pai e mãe? Quem casa, quer casa. Deixar é sair geograficamente. Deixar é deixar a dependência financeira. Deixar é deixar a dependência emocional, espiritual. Você tem que treinar os teus filhos para a vida. Você tem que treinar os teus filhos para serem independentes de você. Eu tenho que treinar as meninas para que elas não me encham a paciência depois de casarem. Estou brincando. Tem pais que são tão super protetores que querem: vou fazer um puxadinho, você vai morar aqui atrás.
a intenção é boa, mas isso dá um problema tão sério que só pastores sabem o que acontece depois. Pastor, existe exceção para essa regra? Para toda regra existe exceção. Às vezes, de fato, você vai precisar morar com o teu pai, com a tua mãe, com o teu sogro e a tua sogra por um tempo, até você arrumar as coisas, ajeitar as coisas. Mas quando você estiver morando ali, tem que ser temporário, tem que ter prazo para sair, e você tem que entender que enquanto estiver ali, você está quebrando o princípio. Amém, gente? Eu estou fora do princípio, pastor, mas eu estou planejando sair daqui de perto. Tem que ser assim. E é claro que vai chegar um momento da nossa vida, porque pai e mãe envelhecem, sogro e sogra também envelhecem, vai chegar um momento que até por causa da idade avançada deles, ou você vai para lá, ou eles vão ter que vir morar com você. E aí é uma outra situação, aí é um outro contexto, porque agora você já viveu um período para solidificar o seu casamento. Quantos estão entendendo isso? Diga deixar. Irmãos, quem não deixa se estrepa. Quem quebra o princípio quebra você. Mas esse texto diz que além de deixar pai e mãe, o homem também tem que se unir. Esse é o segundo verbo. Casamento não é só deixar pai e mãe. Casamento é se unir à sua esposa. Aí alguns vão dizer assim, ô glória, união da lua de mel, né pastor? Aleluia! Também. Essa união aqui, ela é em todas as áreas. É também uma união de intimidade. É também uma união onde você vai desenvolver intimidade sexual. Aliás, é bom você guardar isso. Intimidade antes do casamento é pecado. O nome é fornicação, diga fornicação. Intimidade fora do casamento é pecado. É adultério, diga adultério. Diga com convicção, adultério. E não ter intimidade dentro do casamento também é pecado. Diga é pecado. É verdade? Se você não casou, não tem intimidade. Mas se você casou, a ordem bíblica é tenha bastante intimidade. Ninguém vai dizer aleluia? Acho que eu vim no culto errado, pastor. Não, você veio no culto certo. Existem direitos e deveres, o meu corpo não é meu, é da minha esposa, o dela não é dela, é meu. A Bíblia diz que nós não podemos nos privar um do outro, tem que haver uma intimidade, uma união. Se tornar uma só carne é primeiro uma unidade física. Se tornar uma só carne é uma unidade financeira. O cônjuge tem que saber quanto o outro cônjuge ganha. Não existe essa de eu não sei quanto minha mulher ganha, nem quanto gasta. Meu marido esconde o cartão de mim, pastor. Eu entendo, mas ele tem que mudar e você também. Tem que haver transparência. Tem que se casar na vida financeira. Ambos têm que saber quanto o outro ganha, quanto o outro gasta. Na verdade, não pode existir no casamento o meu dinheiro e o dinheiro dela. Tem que ter o nosso dinheiro. Amém, gente? Essa união não é só física, não é só financeira, é espiritual. Nós temos que unir a nossa fé, nós temos que unir o nosso propósito. O nosso propósito de vida. Casamento é um processo, você vai se casando todos os dias. A cerimônia foi o primeiro dia, mas de lá para cá, todo dia a gente vai se casando. Tem áreas que ainda não se casamos. Tem áreas que podemos ainda estar divorciados. E nós temos que nos unir nessa área, nos casar nesta área. Casamento é uma união de patrimônio. E o que é o divórcio? Divórcio é a dissolução do casamento. Divórcio é quando o casamento não dá certo. O que a Bíblia fala sobre divórcio? Eu vou dar uma palhinha, porque a gente está quase terminando, eu vou continuar essa mensagem semana que vem. O que a Bíblia fala sobre divórcio? Jesus, lá no Novo Testamento, quando ele foi questionado acerca do casamento, ele citou Gênesis 2:24, e ele acrescentou, o que Deus uniu, homem nenhum separe.
A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Pastor, mas eu aprendi que Deus é amor. Eu também, mas tem uma coisa que Deus odeia. Tem uma coisa que o amor odeia. O quê? O divórcio. O divórcio é o fracasso do projeto chamado casamento. O divórcio é o fracasso do sonho de Deus chamado casamento. Ninguém que se casa para divorciar. Mas divórcios têm acontecido. E no nosso tempo, eles têm crescido cada vez mais. Meu amor, dá o meu celular para mim, fazendo um favor. Isso, está aí dentro da sua bolsa. O número de divórcio tem disparado. O número de divórcio tem crescido cada vez mais. Existem estatísticas, e eu tinha até pego uma aqui, que eu acho que foi em 2023, eu vou ler isso aqui para você, isso mesmo, 2023, nós tivemos, no Brasil, 940 mil casamentos, diga glória a Deus, não é uma bênção, gente? Quase 1 milhão de casamentos no Brasil, é bastante coisa, não é verdade? Sim ou não, gente? Só que no mesmo ano, de 2023, nós tivemos 440 mil divórcios. Diga misericórdia. Metade. E agora está acontecendo uma coisa que não acontecia antes. Antigamente, havia muito divórcio no mundo. Mas o índice de divórcio dentro da igreja era menor. Você sabe qual que é o índice de divórcio lá fora? 40% dos casamentos terminam em divórcio. Sabe qual é hoje o índice de divórcio dentro da igreja? 40% também. A igreja está se comportando como o mundo. A igreja não se importa mais com o que Deus diz. A igreja não se importa mais com o que Deus pensa. A igreja perdeu o temor de Deus. Porque quando Deus fala sobre casamento, Ele fala de algo sério. Ele fala de algo sagrado. Ele fala de algo que tem que ser valorizado e honrado. E as pessoas perderam todo o temor de Deus. Hoje a igreja está igual às pessoas lá de fora, do mundo. Aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não tem a palavra de Deus. Por isso que essa mensagem de hoje, ela é tão necessária para mim e para você. E talvez uma das razões desse número ter crescido tanto dentro da igreja, é porque a gente às vezes prega pouco sobre esse assunto. E o que a Bíblia fala acerca do divórcio? Bom, você sabe que o divórcio, ele até é tolerado por Deus. Moisés dava carta de divórcio. Mas vamos ser sinceros aqui, todo mundo? Ninguém quer saber do divórcio. Eu faço aconselhamento de casal há muitos anos. Ninguém vem preocupado se pode divorciar ou não. Qual que é a grande preocupação? Quem sabe? Posso casar de novo? O cara não saiu nem daquele casamento. Ele está enrolado, está sofrendo, ela... E fala assim, pastor, eu estou assim, minha vida está desgraçada com essa pessoa, estou enrolado, eu estou aqui porque não estou aguentando mais, e você está ali tentando aconselhar. Aí chega um ponto e fala assim, desse caso, talvez, mas pastor, a minha grande dúvida é o seguinte, posso casar de novo? Já imaginou? Você vai visitar o seu amigo, que acabou de sofrer um infarto, você vai no hospital e acabou de operar, colocou 2 pontes safena lá. Você chega lá e ele fala assim, quando é que nós vamos comer aquela picanha? Mas você já está querendo outro infarto? É esse cara, essa pessoa. Por que isso é importante? Porque o divórcio, ele é até tolerado, em alguns casos, apesar de que Deus odeia o divórcio. Mas nós entendemos que tem situações que é impossível 2 pessoas conviverem juntos. Quantos sabem disso? É melhor ficar longe, para não dar problema. Quantos sabem disso? Porém, a palavra de Deus, ela vai ser mais cautelosa ainda com relação ao novo casamento. Tem uma razão para isso. Os estudos mostram o que a Bíblia já prenunciava. Quando você se casa pela segunda vez, a chance de você divorciar é o triplo da primeira. Quanto mais você se casar, mais chance você vai ter de divorciar. Por quê? Porque você vai ficando um profissional do divórcio. E você vai aprendendo que a solução é sair fora. Então, para a gente finalizar o culto de hoje, depois eu vou entrar, não vou entrar em tanto detalhe agora,
existem 4 visões acerca do novo casamento. Quantas? 4. Existe uma visão mundana que pode ser resumida da seguinte forma: é possível separar por qualquer motivo e casar com quem você quiser. Essa visão é bíblica, gente? Não. Uma vez perguntaram para Jesus, perguntaram para ele, é permitido ao homem separar-se por qualquer razão? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não. Se separar por qualquer motivo e casar com outra pessoa, comete adultério. Diga adultério. É isso aí. Diga adultério. Mas não fala cochichando com medo, diga adultério. Se separar por qualquer motivo, e casar com outro ou com outra, comete adultério. É pecado. Então, a gente não pode viver como se está vivendo lá fora, se separando por qualquer razão, onde não se luta pelo casamento, onde não se busca em Deus, principalmente nós que somos da fé, o milagre da restauração. Essa visão totalmente aberta não é bíblica. Mas fora ela, e tem igrejas que já estão praticando isso. Essa semana eu vi uma reportagem de uma pastora no Rio de Janeiro que se casou agora, essa semana, pela 4ª vez. Pastora. Se a pastora está assim, meu filho, imagina as irmãs e os irmãos dessa igreja. É a igreja dos samaritanos, as mulheres samaritanas, né? Essa visão está errada. Mas tem um outro extremo, lá na outra ponta, não sei se você sabe, parte da cristandade, inclusive na história da igreja, ensinou que não era possível haver divórcio em hipótese nenhuma. Aliás, por 1500 anos, isso foi ensinado, dentro da igreja cristã. Mas o meu marido me trai com 50, não interessa, você tem que ficar casada. Mas ele me bate todo dia, não interessa, você tem que ficar casada. Mas ele não vale nada, ela não vale nada. Eu estou cheio de chifre, não interessa, vai ficar casado. E aí, os casamentos viraram prisões. As pessoas aprenderam a viver casamentos de fachada, na hipocrisia, porque não havia o casamento verdadeiro. Com a reforma protestante, se entendeu que aquela posição extrema estava errada. E com a reforma protestante, se consolidou o pensamento de que pelo menos existem 2 motivos bíblicos que autorizariam o divórcio e, dependendo da situação, o novo casamento. Primeiro motivo, Jesus vai falar em Mateus 19, ele fala sobre adultério. Olha, se o teu cônjuge adulterou, não se arrependeu, continua adulterando, não se arrepende, você não vai viver desse negócio. Deus não é Deus de baixaria. Você está livre para sair desse casamento. E, inclusive, grande parte das igrejas entendem que essa pessoa está livre para casar-se novamente. Diga adultério. Segunda razão, essa razão de adultério, Jesus traz em Mateus. Mas depois, lá na frente, o apóstolo Paulo vai nos dar uma outra razão. Ele vai dizer, se o cônjuge abandona você foi abandonado, então você está livre dessa servidão, desse jugo. E dependendo da situação, algumas igrejas entendem, essa pessoa pode se casar de novo. 2 razões. Então veja, tem aqueles que é por qualquer motivo, tem aqueles que dizem motivo nenhum, se lasque para lá, e tem a posição mais equilibrada. E essa posição equilibrada, tem 2 formas da gente lidar com ela. Uma delas é entendendo que só existe mesmo essas 2 que eu mencionei. Adultério e abandono. Adultério e abandono. Existe uma posição do lado dela, que eu penso que nós estamos mais nela. Nós entendemos que o adultério e o abandono não são os únicos motivos, mas eles são exemplos de que na regra do casamento existem algumas exceções. E algumas exceções podem não estar na Bíblia. Por exemplo, violência doméstica. A gente já passou por isso. Já tive
irmã sentada no gabinete pastoral, me perguntando, pastor, ela toda com o olho roxo, sangrando, tinha vindo da delegacia, que ela ligou para mim, eu falei, não, liga para a polícia, filha, não vou não, isso é casa de polícia, não é casa de pastor. E essa mulher olhar para mim e falar, pastor, se eu me divorciar dele, eu vou para o inferno? Eu falei, querida, você já está no inferno, olha o que o diabo fez com você. Nós não toleramos violência doméstica, amém, gente? De nenhuma das partes. E violência doméstica nem liga para a gente, liga direto para a polícia. E embora não esteja na Bíblia, o divórcio é permitido em caso de violência, não está escrito isso. Embora alguns possam falar que é um tipo de abandono, né? Um abandono emocional. Mas não está escrito claramente. Mas nós entendemos que é uma exceção para a regra. Tinha um casal que a gente ajudava, o marido usava todo tipo de droga que você pode imaginar. A gente dava dinheiro, a mulher falou, para de dar dinheiro aqui em casa, ele rouba tudo e vai usar droga. Nós começamos a entregar a cesta básica. Ele começou a roubar a cesta básica e trocar por droga. Ele pegava a caixa de leite dos filhos e ia trocar por droga. Chegou uma hora que nós chamamos a mulher e falamos, irmã, se a irmã quiser sobreviver com seus filhos, a irmã tem que sair fora disso aí. Alguém vai dizer, mas não está na Bíblia, pastor. Mas nós entendemos que o fato de ter duas exceções escritas, significa que outras exceções também cabem. E aí, irmãos, como é que nós tratamos isso aqui? Nós tratamos da seguinte forma, cada caso é um caso, diga isso. Fala isso para quem está do seu lado. O que a gente, porque às vezes acontece dentro da igreja, a pessoa casou na igreja, e vai separar dentro da igreja, o que a gente faz? Primeira coisa, nós pastores procuramos cuidar, ouvir, restaurar. Se você é um divorciado, se você casou de novo, eu quero dizer para você, que até se você casou de uma forma errada, pastor, eu divorciei há 20 anos, me casei há 10 anos, construí uma nova família, eu acho que eu divorciei por qualquer motivo, eu entendo que eu cometi adultério. O que o senhor tem para me dizer? Eu tenho que te dizer que adultério não é um pecado imperdoável. Eu tenho que te dizer que você agora pode olhar para frente, se firmar em Cristo, e você deve cuidar desse relacionamento que você tem. Se você estivesse solteiro, eu diria para você, tente reaver o casamento lá de trás. Tente voltar. Às vezes não é possível porque a outra pessoa já casou também. Mas a partir daqui para frente, pauta a sua vida pela palavra de Deus. Entenda que, porque alguns falam, não, divorciou, casou com outro, adulterou. É adultério? Se for sem a regra da Bíblia, é adultério. E tem uma igreja, que eu não vou dizer o nome, a Congregação Cristã, que ensina que se você divorciou dessa forma e casou, você cometeu o pecado para a morte. Que é o pecado que não tem perdão. Mentira. Deus perdoa. Se houver arrependimento genuíno, preste atenção. Se você divorciou lá atrás de uma forma errada, e você seguiu com a sua vida e depois se relacionou de novo, mas se você arrepender de verdade mesmo, de coração, Deus pode te perdoar. A Bíblia fala de um adúltero, chamado Davi. Ele adulterou com uma mulher chamada Betseba. Adultério. Eles sofreram muito por causa daquele pecado. Eles perderam o primeiro filho por causa daquele pecado. O Salmo 32 é Davi se arrependendo por causa daquele pecado. Mas nós entendemos que Deus tanto perdoou aquele pecado, que o rei Salomão nasceu daquela união. E no futuro, da genealogia de Davi e Betseba, veio Jesus. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Quando alguém se divorcia perto da gente, ou está perto de se divorciar, como cristão, ore por essa pessoa. Como cristão, ajude essa pessoa. Como cristão, acompanhe essa pessoa. Se você está em crise, nos procure. Nós temos um ministério da família, nós temos um presbitério para te ajudar, para te acompanhar. Nós queremos te ajudar a restaurar. Nós já tivemos o prazer nessa igreja de presenciar divórcio e fazer recasamentos. Várias vezes, não uma nem duas. De anos depois, consegui trazer aquele casal junto de novo e recasá-los. Porque Deus é o Deus de restauração. E nós também tivemos situações que tivemos que ajudar a pessoa a olhar para frente e seguir a vida. Porque não era mais possível consertar aquilo que estava lá atrás. O que nós não podemos fazer é julgar apressadamente. O que nós não podemos fazer é julgar sem conhecer.
O que nós não podemos fazer é ficar apontando o dedo, porque você não sabe. Vou terminar só com mais uma história para te ensinar. Uma vez eu acompanhei um divórcio, aqui da igreja. O marido traiu a esposa. Traiu, com a melhor amiga dela. E a gente foi acompanhar, e foi orar, e foi fazer o que a gente faz. E ela estava convicta em separar. Convicta. Porque ela não conseguia perdoar. Mas no meio daquele processo, daquelas semanas, aquela mulher teve uma experiência muito forte com Deus. A experiência foi tão forte que ela nos procurou para confessar algo. Ela disse: pastor, eu fui criada na igreja, e eu aprendi que só posso divorciar se houver adultério. Então o que eu fiz, pastor? Eu fiz greve de cama lá em casa, por quase um ano. Eu comecei a convidar a minha amiga, que eu sabia que era super carente, para ficar bastante tempo lá em casa. E de vez em quando eu dava uma saidinha para fazer umas compras e tal. Eu criei uma situação para que o meu marido caísse, para que eu pudesse sair desse casamento. Mas agora Deus falou comigo. Eu tive uma experiência. Eu entendi quão horrível eu agi. Eu estou arrependida. Por isso que eu estou dizendo para você, não julgue, não aponte o dedo. Às vezes você vê uma aparência de algo, mas só aquele casal sabe o que está acontecendo, e se tiver alguém acompanhando, talvez saiba também. Por isso aqui na igreja, a regra é, cada caso é um caso. Se eu fosse aplicar aquela regra bíblica, irmã, teve divórcio, teve adultério, o divórcio está liberado. Eu ia errar. Eu, inclusive, ia ser induzido ao erro também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero fechar, eu sei que é um pouco pesado isso, eu não estou querendo trazer peso para você. Mas ao mesmo tempo eu quero trazer essa palavra de despertamento, de zelo, de cuidado, de entendimento. Não só para a gente poder guardar melhor o nosso casamento, mas para que a gente possa ajudar aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente consiga aconselhar melhor as pessoas, e para que a gente possa ter uma postura mais equilibrada. Porque às vezes na hora de lidar com essas situações, as pessoas elas são tão superficiais.